esta breve reunião. Esperamos que em 45 minutos a gente consiga esclarecer todas as pessoas. Muito obrigado pela sua presença, Engenheira Gabriela, e passava-lhe a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite. Vou tentar ser muito breve, mas dar a informação que seja pertinente sobre a aplicação dos instrumentos financeiros do FEFEADER, que me parece hoje da maior atualidade, dado que, por um lado, são resposta às dificuldades que o setor, acrescidas nesta altura, vem sentindo, não obstante a sua resiliência, e, por outro lado, porque o PDR está na sua fase final das disponibilidades financeiras, sem que o regime transitório 2021-2022 ainda esteja suficientemente claro. Portanto, trata-se, no fundo, de algo que temos agora como uma alternativa de financiamento perfeitamente viável. A utilização de instrumentos financeiros já estava identificados, como aliás o engenheiro Luís Mira disse, no próprio PDR e decorriam já daquilo que tinha sido feito em termos de avaliação ex ante. Até porque essa avaliação ex ante vinha precisamente demonstrar que o custo do crédito para o setor agrícola era bastante maior do que para as outras empresas do tecido económico, até pelo risco que a atividade tem associado. E, por outro lado, porque a partir de meados de 2018, particularmente a partir de 2019, há manifestamente escassez de recursos para aprovar todos os projetos candidatos a financiamento PDR e, portanto, começa a haver um número elevado de candidaturas que não são aprovadas por falta de dotação e que teriam, portanto, ter um financiamento ou podem vir a ter um financiamento alternativo. Por outro lado, esta é uma iniciativa piloto, mas que julgo importante que fosse lançada nesta fase, dado que, eventualmente, será um dos instrumentos a utilizar no próximo período de programação. Além de que os outros fundos, nomeadamente o FEDER, há muito tempo que compete, tem instrumentos nesta natureza junto da banca. Foi, como o engenheiro Luís Mira disse, um processo demorado, que começou em fevereiro de 2018, peço desculpa, que veio, portanto, a desenvolver-se com a Comissão e eu tenho um slide que, entretanto, podem ver sobre isto, que veio a desenvolver-se junto, portanto, com a Comissão e com o FEI, e veio também a necessitar de uma reprogramação do PDR, sendo que o acordo de financiamento foi assinado em 3 de maio entre o FEI e a própria Autoridade de Estado. Foi também constituído nessa altura o Comitê de Investimento, que é presidido pelo IFAP e que abrange também a AGPDR, o IFAP e o FEI, onde toda esta implementação e toda esta aplicação do instrumento é monitorizada e apenas em março foram assinadas as cartas de intenção entre o FEI e as instituições financeiras, que foram selecionadas num processo que decorreu pelo FEI, num processo de consulta pública, de apelo de offer, se assim quiserem, e agora, só em maio, temos efetivamente disponibilizado na banca a possibilidade de os agricultores e as empresas agroindustriais se candidatarem. Muito rapidamente, quais são as características, eu julgo que a maior parte já conhece, mas quais são as características deste instrumento? Portanto, isto no fundo é uma linha de crédito garantida. Aquilo que é o acréscimo da valia é que, efetivamente, o crédito que vai ser concedido às pessoas está garantido. A garantia é prestada até 70% do empréstimo, precisamente pelo Estado e pelo BEI, portanto, por este instrumento. Abrange todos os beneficiários que já são elegíveis no PDR, quer seja agricultores, jovens agricultores, agroindústria, não é elegível para o setor florestal e, portanto, abrange tudo aquilo que são investimentos em explorações agrícolas ou agroindústrias. Os critérios de elegibilidade dos promotores são idênticos àqueles que são também para o PDR, portanto, não há aqui nenhuma diferença. O custo da garantia é 0 e permite alavancar com os 20 milhões de euros que foram colocados pelo PDR neste instrumento, mais os 15 milhões de euros que o Plano Juncker também colocou neste instrumento, permite, portanto, ter uma alavancagem de 15 vezes e
que haja uma carteira disponível de crédito de 300 milhões que estão distribuídos pelos 4 bancos aderentes, que são a Caixa Geral de Depósitos, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, o Banco BPI e o Santander. Aplica-se apenas a Portugal continental, portanto não tem aplicação nos territórios das regiões autónomas. As características gerais, portanto, também são fáceis de saber, até porque a maior parte das pessoas já as conhecem. Estes empréstimos não são acumuláveis para já. Não são acumuláveis com outros financiamentos do PDR para os mesmos investimentos, quer isto dizer, se eu já tive um financiamento PDR para qualquer investimento, eu não posso ir fazer, esse investimento não pode ser apresentado aos instrumentos financeiros, o que não quer dizer que não possa ser, e é elegível, um investimento que é complementar. Por hipótese, eu tive um financiamento para plantar 10 hectares de um pomar, esses foram financiados pelo PDR, mas eu quero fazer mais 10 hectares, ou quero comprar mais um trator que não for financiado, tudo bem, isso será elegível. Não é elegível refinanciamentos de créditos já existentes, nem dívida subordinada. Os prazos, e este é um aspecto que eu considero fundamental para além da questão da garantia, que é dada pelo Estado, aquilo que me parece muito relevante é que são empréstimos fundamentalmente a longo prazo, que é algo que raramente o setor consegue vir a obter junto da banca. Portanto, os prazos de reembolso são de 3 a 12 anos, com possibilidade de período de carência, e, portanto, com o reembolso que pode terminar, pode ir até 2035. Quanto aos plafons, os plafons são os mesmos do PDR e são acumuláveis aos do PDR. Portanto, como sabe, o plafond mínimo é 25 mil euros, mas como sabem também há plafons máximos por beneficiário para as explorações agrícolas até 5 milhões de euros, para as agroindústrias até 10. É o mesmo plafond para o caso dos investimentos que vão aos instrumentos financeiros, só que aqui são acumuláveis. Quem já gastou o seu plafond dos 5 milhões em subsídios, ou em subsídios reembolsáveis, ou uma parte das vezes a fundo perdido, no caso do PDR, pode agora vir financiar mais 5 milhões de euros na sua exploração para novos investimentos pelos instrumentos financeiros. Uma questão muito importante, que seguramente depois os bancos vos explicarão, mas que vale a pena também dizer desde já, é que só são elegíveis, aliás, tal qual como quando é a apresentação de projetos no PDR, aquilo que sejam os investimentos, isto é, as faturas, as despesas que sejam efetuadas depois da data da apresentação do pedido de empréstimo. O empréstimo pode cobrir, portanto, até 100% do investimento. Isso também julgo que é algo que é determinante. O que é elegível? Em termos de, portanto, já disse que as características dos beneficiários são idênticas, as condições de elegibilidade, as condições de elegibilidade daquilo que são os custos elegíveis são mais amplos. É elegível tudo aquilo que é no PDR, mais o quê? Mais um fundo de maneio de exploração, que pode ir até 30% do custo total elegível dos investimentos ou até 200 mil euros, consoante for o montante mais elevado. São elegíveis os equipamentos em segunda mão e os equipamentos de substituição, algo que, como sabem, não é elegível do PDR. São elegíveis os leasings, apenas locação financeira. É elegível a compra de terrenos, até 10% do total do investimento, no caso dos jovens agricultores, e para os outros agricultores não jovens, no caso de operações de emparcelamento. Também são elegíveis a aquisição de animais de raça autóctone para o caso dos jovens agricultores, e como sabem, os animais não são elegíveis nas ações normais do PDR. Isto tem, portanto, um modelo de governação em que muito rapidamente, enfim, é um esquema, mas no fundo o que é que aqui queria frisar, que é algo que eu julgo que as pessoas talvez ainda não tenham percebido bem. A AGPDR contratualizou ao FEI este montante e esta carteira. E é o FEI que a vai gerir. O meu beneficiário, o beneficiário do PDR é o FEI, o Fundo Europeu de Investimento, que é um fundo que pertence ao Grupo BEI, como sabem. Foi o FEI, ou BEI, se quiserem, que selecionou os intermediários financeiros, que são os bancos. E que são os bancos a quem os agricultores vão apresentar os seus projetos, e são os bancos
que são as entidades que vão analisar os projetos e que vão aprovar, ou não aprovar, obviamente, as operações. Nós não temos nenhuma interferência, nem a AG, nem o IFAP, na aprovação destes projetos, nem na seleção destes projetos. Isto que fique claro, porque julgo que foi algo que numa primeira fase deu origem a muitas perguntas, muitas dificuldades. Passemos agora... Posso fazer uma pergunta? Posso interromper? É só... Sou presidente da CAP, pode sempre, acho eu, está na casa dele. Não, era só uma questão. Os agricultores que não tenham nenhuma operação a decorrer com o PDR podem aceder à medida? Podem aceder à medida mesmo os agricultores que tenham operações a decorrer no PDR. E que não os tenham. E que não tenham, também podem. Também. Pronto, era isso. Era para clarificar essa questão. Tem que ser beneficiários do IFAP, não é? Claro, obviamente. Mas já vamos às condições de acesso. Portanto, muito rapidamente, o que é que o destinatário final, portanto, o que é que o beneficiário faz? Tem uma ideia de um projeto e vai apresentar essa ideia de projeto ao banco. Para o caso, precisa de um plano empresarial, que o banco é que lhe dirá em que formato é que quer que seja instruído esse plano empresarial. Não tem nada a ver com o formulário, nada a ver com o formulário do PDR, atenção. Não. Tem depois que instruir o processo com uma série de documentos que são documentos normais, que as pessoas têm quando da administração, sei lá, o cartão de cidadão, a certidão do registro permanente, o certificado PME, a certidão de não dívida à segurança social, todos aqueles documentos que toda a gente sabe que são necessários quando se vai fazer quer um empréstimo, quer um projeto do PDR. Tem declarações da AG-PDR e do IFAP que pode pedir no balcão da AG e que tem obviamente está inscrito no balcão do IFAP e no nosso para poder entrar. E que no fundo tem a ver com aquelas declarações que agora são confirmações de que não tem dívidas ao IFAP, não tem processos de crime com o IFAP, ou no caso dos jovens que cumpre as condições de elegibilidade dos jovens, e tem também uma série de declarações que é o próprio agricultor que tem que prestar e que já vamos ver a que é que reportam. E é a banca, como eu dizia, que vai analisar da viabilidade destes empréstimos. E aqui também quero dizer que na análise da banca vale a pena, é evidente que os critérios de análise são da banca, mas vale a pena frisar uma coisa, não tem nada a ver, nem tem que ser cumpridos alguns aspectos que eu sei que têm constituído algumas dificuldades, algumas restrições do PDR, mas que fazem parte da regulamentação. Isto é, não há razoabilidade de custos, não há necessidade de apresentar orçamentos, não há cálculo de VGO, portanto, nada disto é necessário quando estamos a falar de regras que vocês estão habituados, que estão nas OTGs, de custos máximos, de orçamentos, de VGOs, de critérios de seleção, nada disto é aplicado. A banca faz a análise da viabilidade financeira e técnica do projeto conforme muito bem forem as regras que internamente tiver definido. Ao IFAP também, não, neste caso, não há o controle do IFAP, nem há pagamento nenhum, obviamente, do IFAP. O IFAP fará depois o seu controle junto da banca, portanto não há ações de controle nem de verificações do IFAP junto dos beneficiários. Queria chamar a atenção muito rapidamente para duas questões que me parecem muito importantes e que constituirão algo que os beneficiários têm que estar alertados. As ações só são elegíveis, as operações, quando cumprem, isto é da lei, ela é nacional, aquilo que é as obrigações em matéria de licenciamento. Licenciamentos que têm a ver com tudo aquilo que vocês conhecem, RAN, RENs, REAPs, títulos de utilização de recursos hídricos, redes naturas, enfim. E tudo isto tem que estar ou cumprido à partida ou tem que dar uma declaração do promotor, que existe um modelo próprio, que assinala e que sabe quais são os condicionantes que tem que cumprir perante o seu investimento e que assinala que não vai, obviamente, fazer esse investimento sem que elas estejam cumpridas. Portanto, há um modelo para este fim que os bancos têm e que as pessoas poderão vir a utilizar. Também uma atenção especial para os investimentos em regadio. Também neste caso, e como sabem,
os investimentos em regadio precisam de cumprir aquilo que está no artigo 46, isto é, que há poupança de água, o que quer dizer que também neste caso, quando se haja investimentos que têm a ver com o regadio, nomeadamente a instalação de sistemas de rega, há que ter contadores, medidores de consumo de água, e depois também, como sabem, estão identificados, e há um documento autónomo que os bancos também têm, que, assim, em que assinalam quais são os sistemas de rega que vão utilizar e implicitamente está reconhecido que esses sistemas de rega ou esses equipamentos conduzem à poupança de água, portanto não é preciso mais nada do que isto. Como é que se formalizam, portanto, os empréstimos? Como disse, os agricultores vão junto da banca, têm que estar, como se disse, inscritos no IFAP, isso é condição obrigatória, e também, portanto, para entrarem também, portanto, no balcão do PDR. Piedade! Não fui eu. Peço desculpa. São estes testemunhas. Está bem. E se for um cão, também é um cão. Bom, mas tudo bem, desculpa. Estava eu a dizer, são as declarações, portanto, da AGPDR, e nesta altura nós já temos pedidos de 74 declarações, já estão passadas, portanto há muitas pessoas que já nos vieram pedir as respectivas declarações. Chega lá aqui no instante ao escritório, faz favor. Bom, é preciso, portanto, que o destinatário faça algumas declarações que são as suas próprias declarações, que eu já há bocadinho disse sobre o que era sobre algumas das, cumprimento de algumas das condicionantes, ou sobre, por exemplo, também as questões do regadio, e atenção que estas declarações, se forem falsas declarações ou incorretas, são fraude, portanto, constituem fraude da obtenção do subsídio, portanto, as pessoas têm que, obviamente, ser responsáveis daquilo que estão a comprometer-se. Há que apresentar os documentos que já vos disse, que são documentos normais da administração pública, e é, portanto, depois o banco que faz esta avaliação. Como já vos tinha dito, aquilo que não disse, julgo eu, em relação àquilo que é o papel dos bancos, para além, obviamente, da recepção destas candidaturas, da sua análise, da sua contratação, nos moldes, enfim, que entenderem com cada um dos clientes dentro daquilo que são as normas que têm que cumprir, empréstimos de longo prazo, os prazos, a garantia não ser custo zero, enfim, aquelas que são as regras que acabei de enunciar. É também indispensável, não é necessário, como disse, não são necessários orçamentos, mas é necessário apresentar os documentos de despesa de todos os investimentos que sejam financiados. O que é que tenho para vos dizer mais? Que o IFAP, como vos disse, aquilo que faz é verificações junto às instituições financeiras, enquanto organismo pagador. O que é que o IFAP, enfim, vai fundamentalmente verificar? Vai verificar se os bancos fizeram um checklist, vai fazer um checklist daquilo que são os documentos que os bancos têm que ter em sua posse para poder dar os empréstimos e esses empréstimos serem elegíveis, portanto, à linha de garantia e, portanto, à garantia, caso venha a ter de ser acionada a garantia por incumprimento do contrato. Portanto, fundamentalmente é isto que o IFAP vai ver, se estão cumpridos os critérios de elegibilidade, quer das operações, quer dos beneficiários, por amostragem e tendo em conta os dossiês que cada um dos beneficiários terá no banco. As visitas do IFAP aos destinatários finais só ocorrerão em caso devidamente excepcional e em caso de haver suspeição de fraude. Não há aqui visitas ao local. E agora eu queria dizer-vos, é a minha última informação, o seguinte: está nesta altura em negociação, e friso, em negociação, que perante aquilo que foi e que é o surto de Covid que todos nós tivemos, que nós estamos a passar, se antecipasse algo que já estava previsto e que era a possibilidade de também ser elegível nos instrumentos financeiros o autofinanciamento dos projetos que têm já candidaturas aprovadas do PDR. Que é uma coisa, compreendam perfeitamente, a maior parte dos projetos aprovados no PDR têm um subsídio de 40%, 35%. Obviamente, tudo o restante foi dinheiro de autofinanciamento dos beneficiários.
Já estava previsto que numa segunda fase isto pudesse vir a ser estendido também ao autofinanciamento. É algo que estamos a negociar nesta altura já com o FEI, já temos a proposta de alteração do memorando de entendimento connosco. Vamos, obviamente, apreciá-lo em termos da comissão, daquilo que é o Comitê de Investimento, primeiramente. Portanto, como eu disse, Gabinete de Planeamento e FAP AG, obviamente, a tutela, que quem nestas coisas tem, obviamente, a última palavra, mas, portanto, eu julgo que é algo que rapidamente poderá estar no terreno. Claro que a junção daquilo que é o subsídio a fundo perdido que as pessoas já tiveram, mais aquilo que é o subsídio equivalente. Agora, da questão da garantia que estamos a dar, não pode ultrapassar os limites máximos do regulamento. E, portanto, também é óbvio que não pode ultrapassar o montante global do investimento que já está aprovado e, mais uma vez, e esta é uma restrição a que chama a vossa atenção, é que tudo aquilo que foi autofinanciamento que já tem despesa efetuada, fatura, também não pode ser apresentada porque os instrumentos financeiros só são elegíveis as faturas depois do seu pedido. A alteração do regulamentar que decorreu no âmbito do Covid veio ainda permitir que durante o período de Covid, enquanto durar, seja possível que perante aquilo que é uma declaração de que efetivamente houve uma redução de rendimentos face ao Covid, possa haver acesso aos instrumentos financeiros, não para investimento e fundo de maneiro, mas apenas para fundo de maneiro. Portanto, é possível, nesta altura, na mesma reprogramação que estamos agora a fazer, primeiro ainda a negociar, é possível que se possam vir as empresas, nas condições que eu já disse, portanto até 200 mil euros, possam vir agora a beneficiar apenas de empréstimo de fundo de maneiro. E era tudo o que tinha para vos dizer, estou à vossa disposição para todas as dúvidas. Podem ficar para a apresentação. Obrigado, Engenheira Gabriela. Eu ia passar então a palavra ao Dr. Ravara, que penso que basta ligar o som. Sim, eu tenho o som ligado. Ok. Muito bem, então, mas faço aqui uma pequena apresentação também ou disponibilizo-me para responder? Posso talvez apresentar aqui alguns aspectos, comentar um bocadinho aqui alguns pontos. Acho que a apresentação foi bastante clara, se calhar era mais útil ouvirmos algumas dúvidas por parte das pessoas que nos estão a ouvir. Eu ia perguntar quem é que tem algumas questões sobre isto, alguma dúvida queira colocar, ou ponha o dedo no ar, ou peça através do pedido de palavra que quer falar. Não estou a ver muitos dedos no ar, o que quer dizer que as pessoas ficaram esclarecidas. O engenheiro Rui Gonçalves tem aqui. Podes falar. Penso que tem que ligar o som, não é? Não está. Não está. Agora. Não sei se o Filipe não quereria falar primeiro, porque talvez as perguntas pudessem... Não, as dúvidas, se forem objetivas, ajudam aqui o Filipe. Ajudam? Então, pronto. Dúvidas objetivas, esta reunião tem mais 20 minutos. Muito obrigado. Vamos ser objetivos. Gabriela Freitas, bom dia. Os cumprimentos e os agradecimentos estão dispensados. Mas não, a engenheira Gabriela, o respeito e a consideração que nos merece a todos, tem que dizer pelo menos um bom dia. A minha pergunta é muito clara, o Presidente perguntou e bem, mas eu gostava que reforçasse que estes investimentos se aplicam também a quem não tem projetos PDR a decorrer e, portanto, e aqueles que já os têm a decorrer e ainda falta acabar. Ou seja, projetos que estão aprovados, que começaram a ser executados há pouco tempo e ainda têm, digamos, praticamente quase 2 anos para serem concluídos. Estes apoios também incluem estes projetos. É uma pergunta que faço. Pronto, a segunda é clara a pergunta do Presidente, porque eu também pensava que não poderia ser para investimentos que não tivessem projetos de PDR. E era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
se a Sra. Engenheira me permitir, eu talvez tentasse responder só para ver se estamos sintonizados no que é o plano de operacionalização desta linha junto dos bancos. Faça favor, Sr. Engenheiro. Eu penso que, portanto, todas o critério aqui o critério de elegibilidade passa essencialmente pelas despesas, pelas rúbricas de investimento e de working capital que são submetidas à linha. Portanto, se houver como a Sra. Engenheira referiu, se houver um projeto que teve uma série de rúbricas financiadas no âmbito do PDF, essas mesmas rúbricas não podem ser elegíveis para esta linha. O mesmo acontece no caso de um projeto que foi financiado com capitais próprios, em que um conjunto de rúbricas de investimento foram financiadas com capitais próprios ou foram financiadas com outra linha de financiamento bancário. Tudo o que não foi financiado pode ser submetido a candidatura a esta linha, pelo que nós entendemos. Ou seja, se houver, por exemplo, isto no caso do financiamento ter vindo do PDR, do financiamento ter vindo de capitais próprios ou no caso do financiamento ter vindo de outra linha. Portanto, o que tem que acontecer é que as rúbricas de investimento submetidas a esta linha portanto, têm que estar desoneradas de qualquer outro financiamento ou apoio PDR e têm que ser apresentadas, e portanto as faturas que são apresentadas, portanto, no fundo tem que haver aqui, na prática tem que haver sempre aqui a apresentação de um orçamento ou de um conjunto de faturas pro forma que permitam ao banco valorizar, no fundo fazer a análise de viabilidade do financiamento e decidir se financia ou não. Essas faturas pro forma ou esses orçamentos aqui não têm que ser apresentados 3 orçamentos como no caso do PDF, mas essas faturas pro forma que discriminam detalhadamente todas as rúbricas de investimento, todas as rúbricas a financiar, tem que ter data posterior à submissão do pedido de financiamento ao banco. E, portanto, esta data de submissão do pedido de financiamento é uma coisa que os bancos estão, quer dizer, no fundo, os bancos têm que, com o cliente, definir qual é a data que fica registada no processo como a data de submissão do pedido de financiamento. E, portanto, isso passa pelo envio formal de um e-mail, de uma comunicação, enfim, pelo registro de uma reunião em que esse pedido é formulado oficialmente e ele fica registado no processo. E, portanto, a partir daí essas despesas podem ser candidatadas. O business plan subjacente a esta candidatura é um business plan que pode apresentar apenas estas rúbricas de investimento. Portanto, o projeto pode ser apenas o projeto que vai ser determinado por aquele conjunto de rúbricas que são propostas a financiamento. Pode ser um business plan que está a correr e em que vai ser acrescentada uma nova parte, não é? O que é importante é que aquilo que é submetido a financiamento não tenha nenhuma outra fonte de financiamento no passado e portanto, as rúbricas que estão a ser submetidas não sejam rúbricas para refinanciar de algum modo. Ok? Se houver, por exemplo, um processo de crédito em que parte da utilização, esta dúvida já nos surgiu num projeto concreto e nós já a esclarecemos com o FEI. Portanto, se houver uma situação, por exemplo, em que há um projeto que foi financiado, mas que tem um financiamento aprovado no banco, mas em que há um conjunto de rúbricas que ainda não foram, em que ainda não houve, no fundo, os montantes ainda não foram utilizados. Imaginemos um projeto que foi aprovado em 2019 ou 2018, mas que tem uma componente que só vai ser utilizada em 2021 ou no final de 2020. Filipe, eu acho que já se percebeu, vamos lá ver. Aqui a mensagem clara, pois os pormenores terão que ser feitos junto da banca. Esta modalidade permite uma simplificação face ao PDR, que são as VGOs, são os indicadores e tudo aquilo que serve de base à decisão das pontuações no PDR. Outra coisa diferente é a questão dos equipamentos novos ou em segunda mão. É uma grande abertura deste projeto que um agricultor possa fazer um investimento utilizando equipamentos que não são novos e com isso poupar algum dinheiro.
eu penso que estão reunidas aqui as condições para que os projetos possam ir à procura da verdadeira racionalidade económica e do valor mais baixo, porque não têm que cumprir as exigências que o PDR os obriga. Aqui depois há uma análise do banco que é feita ao risco da operação, ponto. E isto para as pessoas perceberem, também mais uma nota que já foi referida, já só estou a repetir o que já foi dito, já foi referido que está em negociações e numa outra possibilidade, que é este instrumento poder vir a financiar a parte do autofinanciamento do agricultor. Portanto, aqui isto é uma coisa que nunca existiu e que vai também ser possível através desta linha de financiamento. Eu ia agora dar aqui a palavra, porque temos que ser objetivos e rápidos, ao Fernando Rosário, que eu tinha pedido, e depois ainda há outra pessoa. Fernando? Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostava só aqui de colocar aqui essencialmente são duas questões. À semelhança de outros instrumentos financeiros, se existe, em função da caracterização da empresa, como micro ou como pequena, se existe diferenciação do valor do financiamento máximo concedido. Isto é a primeira questão. Segundo, o prazo se é também para estes dois tipos de empresa, se não existe diferenciação, se o prazo máximo se é igual para as duas situações. Muito obrigado. Não existe diferenciação nenhuma, não é? Sr. Engenheiro, se me permite, ou quer o Sr. Engenheiro responder? Se me der licença, só eventualmente poderá acrescentar. Em termos daquilo que está, portanto, acordado e que é as guidelines, é evidente que cada banco tem a sua margem de latitude, o nível de ajudas é rigorosamente, isto é, os prazos dos empréstimos, a garantia é sempre 100%, são idênticos, quer se trate de uma microempresa, de uma PME ou até de uma empresa maior. A única coisa que exige, no caso dos jovens, tem que ser PMEs, porque isso é exigência do FEI. Quanto aos prazos, mais uma vez, os prazos são negociados, obviamente, com a banca. Aquilo que nós temos delimitado, o PDR, é o máximo e o mínimo. E é a responsabilidade e o compromisso que os bancos têm no seu acordo operacional que fizeram com o FEI de reservar uma determinada parcela do montante que lhe foi disponibilizado para crédito em empréstimos de pelo menos, eu diria, mais que 6 anos, 6, 8 anos, isto é, empréstimos de longo prazo. Portanto, estas são as características. Tudo o resto, como o engenheiro Luís Mira acabou de dizer, é uma negociação que decorre entre o banco e o seu beneficiário. Se me permitissem, há aqui 2 ou 3 aspectos que eu gostava de complementar. O primeiro é, relativamente ao montante máximo, eu penso que isto é mais transversal a todos os bancos, mas no nosso caso, no caso do contrato que nós temos assinado com o FEI, o montante máximo é 3 milhões para todos os casos, com a possibilidade mediante a autorização casuística do FEI, ser elevado para 5 no caso das empresas agrícolas e para 10 no caso da transformação e marketing de produtos agrícolas. Neste momento, o FEI só está a autorizar os 3. Nós já tentámos submeter um pedido para mais 3 e não foi aprovado. Portanto, eles neste momento dizem que estão nos 3. Portanto, esta é uma questão que eu presumo que seja transversal a todos os bancos. No nosso caso, está assim, até nova ordem do FEI. No que diz respeito aos prazos e aos montantes, nós temos um compromisso de não alocar de alocar pelo menos 30% do plafond que temos a prazos superiores a 8 anos, sem restrição. Portanto, e nós sabemos que neste setor, sobretudo quando estamos a falar de culturas permanentes e no fundo, nas principais fileiras de investimento no setor, os prazos têm que ser longos e, portanto, no fundo temos até 3 anos de carência e até 15 anos de prazo e temos a obrigação de colocar um montante não inferior a 30% do plafond acima de 8 anos.
E estou convencido que vamos fazer isso em grande escala, em grande medida. Portanto, essencialmente isto. E temos também, e depois também temos aqui uma restrição relativamente à percentagem de projetos com montantes acima de 2,5 milhões, podemos financiar. Portanto, há aqui um conjunto de regras que incentivam, de facto, investimentos de empresas de dimensão pequena e média. Agora, obviamente que nós, enfim, existe aqui, quer dizer, esta linha não é isenta de risco para os bancos, porque há aqui uma garantia de 70% operação a operação, mas em cada momento no tempo, cada banco só tem 15% da sua carteira viva garantida. Portanto, há um cap. Pronto. Por esta razão, todas as outras, os bancos têm que ser exigentes na análise dos processos e, portanto, os business plans têm que ser elaborados com cuidado e segundo um conjunto de regras que depois podem ser. Ok, Filipe, vamos ver se há mais alguma questão. Eu não vejo nesta folha ninguém a pedir a palavra. Luís, eu posso fazer uma pergunta, Luís? Podes fazer. Não estava previsto, mas podes fazer, por seres tu. Pergunta lá. Bom dia a todos. As condições de participação nesta reunião era os associados perguntavam, os outros assistiam. Mas pronto, por seres tu, e se a pergunta for também sou associado. Que mereça... Não és associado. Vamos lá ver a tua pergunta, Pedro. Sim, senhor. Eram duas. A primeira é muito objetivamente... Já vamos em dúvida. Era só uma. Vai que a gente tem que acabar isto rápido. É perceber qual é que é o papel do IFAP neste processo, ou seja, estamos aqui com o processo de candidatura, mas depois vamos ter um processo de controle que eu admito que possa ser kafkiano, e portanto é um bocadinho percebermos até que ponto é que é o papel do IFAP que pode relevar nesta operação. E o segundo tem a ver com uma questão que foi colocada desde há uns anos dentro do PDR, tem a ver com o controle direto e indireto das participações em sociedades que acumulavam para um limite máximo de investimento por sociedade agrícola e se isso, nesta medida, é contemplado ou não. Era isto. Obrigado, Luís. Pedro, obrigado pelas tuas questões, mas enfim, as questões não têm nada a ver com isto, porque na realidade são questões que têm a ver, uma com o processo que já foi explicado, que o IFAP nem sequer vai ter contacto com os beneficiários, vai fazer o seu controle junto da banca, como já foi explicado. A segunda tem a ver com um problema muito mais complexo, com a elegibilidade das sociedades e das participações, mas isso, enfim, é uma questão que tu sabes bem a resposta e que não vamos hoje aqui tratar dela, porque hoje o objetivo é esclarecer as pessoas sobre este instrumento financeiro. E aqui eu tinha uma pergunta para fazer ao Filipe e às outras pessoas, porque há outras pessoas de outros bancos. A minha pergunta é esta: o agricultor hoje à tarde pode ir ao banco e o banco está preparado para lhe responder e para analisar um projeto destes ou não? Filipe? O banco está preparado, nós já temos a linha. Mas eu estou a falar em Freixo Espada à Cinta ou em Serpa, não estou a falar aqui em Lisboa. Se a pessoa for ao balcão, a pessoa do balcão de Serpa da Caixa sabe responder às questões, está preparada para isso? Está preparada e quando tem dúvidas liga para o gabinete de agronegócio que faz o suporte técnico e operacional. Está respondido, era só isto que eu queria saber. Portanto, há condições para se dirigirem aos balcões e os balcões darem a informação e prosseguirem com o processo de análise e de aprovação deste instrumento. Esperemos que desta vez, nós queixamos sempre do Ministério da Agricultura, que é lento. Vamos ver se agora a banca ainda é mais lenta do que o Ministério da Agricultura ou se é mais rápida. A gente vai estar atento para saber qual é que é aqui a diferença de tempo de aprovação. Sra. Gabriela, quer fazer? Sim, Filipe. Eu só queria, aqui uma coisa rapidíssima, nós temos toda a disponibilidade, e eu pessoalmente, a minha equipa tem toda a disponibilidade, para responder às questões das associações. Consideramos que aqui os técnicos das associações que têm experiência na preparação de candidaturas ao PDR vão ser aqui uns interlocutores fundamentais e nós estamos completamente disponíveis e empenhados em articular com essas estruturas
todos os temas relevantes, no sentido de tornarmos este processo o mais expedito e o mais eficiente possível. Obrigado. Só complementarmente ao que acabou de dizer o Sr. Engenheiro, não, apenas para acrescentar que também nós, na AG, embora nós não estamos a vender o produto, como se diz, mas de qualquer maneira, todas as dúvidas que nos venham colocar, já nos colocaram algumas, eu agradeço nesta altura, o presencial é complicado, embora acho que a partir de junho, eventualmente, já teremos condições até para presencialmente receber algumas pessoas e teremos todo o gosto em o fazer. De qualquer maneira, por e-mail ou por telefone, prefiro por e-mail, é evidente, podem sempre dirigir todas as vossas questões, que é para o meu e-mail pessoal, toda a gente conhece qual é, gabriela.freitas@pdr por aí à frente, que é pelo secretariado, o SDPDR, quer o próprio endereço de e-mail de apoio. Estamos, portanto, cá para vos responder. Julgo que é algo que é inovador, que começámos como experiência piloto, mas que eu gostaria muito de podermos considerar que é um êxito e que, portanto, ganhamos confiança, todos nós, a administração pública, os promotores, as associações e os próprios bancos, para que no próximo período de programação esta seja o instrumento de apoio que os outros setores hoje já utilizam, com vantagens em alguns casos, e que possa ser supletivo daquilo que sejam os montantes que venham ficar disponíveis para a tipologia de apoio tradicional do subsídio a fundo perdido ou do subsídio reembolsável. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por estarem hoje comigo, estaremos sempre à vossa disposição. Muito obrigada à CAP também. Muito obrigado, Gabriela. Luís, eu penso que houve aqui dois aspectos só que não foram referidos e que são muito importantes. Telegraficamente, tens que ser telegráfico. Como a garantia é gratuita para os bancos, telegráfico, como a garantia é gratuita para os bancos, este produto tem uma vantagem muito grande, é que os bancos têm contratualizado com o FEI que os 70% da garantia tem que ter portanto, a garantia de 70% tem que ter um impacto direto na redução das exigências de colaterais, portanto, isso está definido em função do risco do cliente, mas na maior parte dos casos, de clientes de risco médio ou bom, portanto, os 70% da garantia contam como 70% de colateral, e além disso, os preços são são reduzidos em função do valor da garantia. Não, porque vamos lá ver, isto é como quando eu vou comprar um carro, eu não quero saber como é que funciona o motor do carro. Tu tens é que explicar uma coisa, qual é a taxa de juros que vocês praticam e quais são as condições, portanto, as garantias que exigem nos empréstimos a realizar. Isto é que as pessoas que vão utilizar estão preocupadas em saber qual é a taxa, entre que valores varia e quais são as garantias que pedem. Telegraficamente. Eu não te consigo responder telegraficamente a isso, porque as taxas variam muito em função do risco do cliente e no fundo há uma tabela que é o que determina o preço ajustado relativamente ao risco, o par. O que acontece é que o par com garantia é muito mais baixo do que o par sem garantia. E, portanto, nós temos sempre que demonstrar ao FEI, operação a operação, que, aplicando nesta linha, temos um preço substancialmente inferior ao preço. Eu diria que o preço, no fundo, isto varia muito, mas os preços vão cair ali entre os 0,6% e o 1% para a generalidade das operações. Pronto, isso é que interessa saber, que entre 1,6% e 1,9% será a taxa de juros. Garantias, quais são as garantias que vão exigir? Eu não disse isso, não é? Portanto, mas vão andar, portanto... Pronto, mas não faz mal disso. Essa ordem de garantia. As garantias, o que conta é que, portanto, para empréstimos de prazo até 5 anos e com rating aceitável, portanto, é que o cliente não tem um rating objetivamente mau, portanto, só se podem pedir garantias pessoais. Depois, para prazos mais longos e ratings também bons ou médios, se nós exigimos uma relação financiamento-garantia de 80%, portanto, isto significa que a garantia real exigida tem sempre um valor que é 125% do valor do empréstimo, ok? Com a garantia,
desconta 70% e passa a ser 55% do valor do empréstimo. Isto, parecendo que não, faz uma diferença substancial, sobretudo nos beneficiários que são arrendatários ou que são jovens agricultores. Ok. Bom, eu queria agradecer à engenheira Gabriela, à engenheira Manuela e ao Filipe a participação que tiveram aqui e queria deixar aqui uma mensagem final. Eu acho que este era o sonho de muitos agricultores. As pessoas queixam-se sempre das VGOs, da burocracia, da obrigatoriedade de comprar equipamentos novos, de um conjunto de regras. Pois agora tem aqui um instrumento que não tem VGOs, que não tem as mesmas exigências que tem o PDR, mas obviamente tem que cumprir os rácios e tem que cumprir as regras de um projeto que economicamente tem viabilidade para ser implementado. E, portanto, esta era, digamos, aquilo que se reivindicava há muito para o setor agrícola e existe já com possibilidade de hoje à tarde mesmo irem ao banco, a estes 4 bancos, fazer um pedido. Também gostava de deixar aqui outra nota, o comissário, quando veio a Portugal, deixou isso aberto, são 300 milhões, mas há abertura por parte, e a engenheira Gabriela está aqui a confirmá-lo, assim que este montante estiver esgotado, há abertura para que ele seja aumentado. O Banco Europeu de Investimento tem necessidade de bons investimentos, tem necessidade de uma maior capacidade produtiva na Europa. Existem agora aqui condições que eu acho que nunca se tiveram, taxas de juros tão baixas, períodos de reembolso tão longos, para aqueles investidores que tenham bons projetos, têm aqui uma oportunidade que não podem perder. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Cumprimos os 45 minutos que tínhamos programado para esta nossa conversa e explicação sobre este instrumento financeiro, que eu acho que foi totalmente atingido. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia. Obrigado.